Irmãs, Bom dia. Bom dia. vamos abrir a palavra do Senhor no Antigo Testamento, livro de Juízes, no capítulo 2. Livro de Juízes, não muito distante de Deuteronômio, que é sempre um livro fácil de achar pelo tamanho do nome, também o tamanho do livro. Depois Josué, em seguida você tem Juízes. No capítulo 2, a leitura do verso 1 até o verso de número 5. Livro dos Juízes, capítulo 2, leitura do verso 1 até o verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes, derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós. Antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem a esse lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Uma geração que não conheceu o Senhor. Esse texto, ou essa frase, aparece na Escritura, num dos versos que a gente vai daqui a pouco recordar, mas que neste contexto do final de Deuteronômio, depois Josué, final de Deuteronômio, termina o grande ministério de Moisés, narrando ali no último capítulo 34, o fim de Moisés, a morte de Moisés, ou pelo menos o desaparecimento de Moisés, e também, já um pouco antes, a preparação de Josué, que seria o grande líder, tão conhecido por nós, a fazer aquela parte final, que a gente chama de os 10% finais, ali que restava apenas terminada a passagem por Jericó, atravessar o Jordão e então chegar na grande Canaã, ou na terra da promessa, o que mais tarde seria então Jerusalém. Quem vai fazer todo esse trajeto será Josué. E Josué, conhecemos bem a sua chamada, lá no capítulo 1, de forma tão linda. Josué não era um jovem, não era tão jovem, mas ainda era um homem, um homem maduro, mas hoje eu diria, um jovem de 40 anos, aproximadamente 40 anos. E apesar de maduro, e apesar de ter sido discípulo por muito tempo do grande Moisés, Josué estava reticente, temeroso acerca desse trabalho. Até porque, Josué já havia caminhado junto com Moisés por anos no deserto e sabia que aquela missão de pastorear aquele povo não era fácil. Josué viu por muitas vezes aquele povo duvidar de Deus sem nenhuma razão. E quando a gente fala duvidar sem nenhuma razão, é que Deus já havia dado todos os sinais possíveis e imagináveis de que Deus estava no controle daquela situação. Pelo menos 10 sinais, no livro de Números, Dona Eledi vai registrar isso, pelo menos por 10 vezes Deus já havia feito sinais extraordinários para convencer aquele povo de que havia um propósito de Deus tirar do Egito o seu povo depois de 430 anos, atravessar o deserto, o Jordão, e então chegar na Terra Santa, na Terra da Promessa. Mas foram muitas gerações, e o tema da nossa reflexão nessa manhã é sobre a geração que, ainda que tendo oportunidade de conhecer, ouviu falar, mas não conheceu o Senhor. Numa linguagem aproximada para nós, é o que a gente sempre compara, pais tementes a Deus e filhos que, apesar de terem dentro de casa o testemunho de seus pais, às vezes até de outras gerações, do pai ou do avô,
por alguma razão estão distantes do Senhor, ou pior do que estar distante do Senhor, com uma vida reprovável, até mesmo do ponto de vista da sociedade e, claro, do ponto de vista do Senhor. Então a gente vai fazer essa comparação entre uma geração que, apesar de ter tido testemunho dentro de casa, decide, por muitas razões, decide simplesmente abrir mão ou soltar as mãos do Senhor e fazer a carreira solo na vida. É um tema muito recorrente na Escritura, e é um tema muito recorrente também na igreja, na nossa igreja, para falar da nossa, né? Na IPI do Brasil. Muitos filhos, né, de pais crentes que por alguma razão ficaram pelo caminho, né? Pais que deram todo o exemplo, testemunho, né, de fidelidade ao Senhor, e no entanto os filhos, e aí eu sempre digo, né, que a gente não tem que se culpar por isso. Um pai crente, muito crente, que se culpa, né, pelo filho estar fora da igreja, só há talvez uma razão, ainda se vê, se a gente for olhar, né, na palavra de Deus nem essa razão haveria, mas humanamente falando, talvez uma só razão, né, do pai que se culpa, da mãe que se culpa pelo filho estar fora da igreja, se ele não tiver feito o que ele deve fazer em casa, né? Se ele cumpriu a tarefa de educar os seus filhos, como no dia que ele batizou os seus filhos, aceitou o compromisso de orar pelos filhos e com os filhos e ensiná-los no caminho do Senhor. Se o pai e a mãe se fizeram isso e depois na fase adulta os filhos estão fora da igreja, ao botar a sua cabeça no travesseiro, não se incomode com a culpa, gaste o seu tempo com a oração para que ele possa em tempo se achegar ao Senhor, mas não com a culpa, porque o seu trabalho, pai, seu trabalho, mãe, você fez, né? E é isso que a gente vai ver na Escritura, fazendo a comparação de gerações que, a despeito de ter em casa, né, testemunho, geração que decidiu não escolher ou não conhecer o Senhor. Abra lá no texto final de Josué, no capítulo 24, vamos conferir, porque é o contexto remoto, logo anterior ao final da vida de Josué e a preparação final, aqui mesmo na igreja. Já preguei esse texto, já dei aulas, né, na escola dominical enfatizando esse texto, então é um texto conhecido, e eu quero de novo chamar a sua atenção para a gente compreender, né, por que às vezes, apesar de tantos sinais, uma geração ou um filho está longe do Senhor. Verso 14, Josué 24, verso 14: agora, porém, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vou fazer aqui uma pausa. Repare só. Quando o pai e a mãe, Magda, não tem mais autonomia de decidir pelos filhos, é quando o filho se torna adulto, quando a filha se torna adulta, né? E às vezes não é só adulto que completou 18 anos, às vezes é marmanjo de 30 anos, de 35 anos, né? Vamos imaginar esse cenário. Então, ali num conflito de ideias, de opiniões diferentes, onde o pai e a mãe estão orientando numa direção, inclusive chamando a atenção para olhar para o seu próprio testemunho de pai, seu próprio testemunho de mãe, e o filho pensa diferente e continua insistindo em seguir caminho diferente. É importante, já disse isso aqui tantas vezes, e é o que a gente aprende da palavra, inclusive de Josué, quando ele fala assim: olha, a sua opinião, as suas escolhas, eu respeito, mas a minha, por favor, a minha, não se intrometa, porque eu e a minha casa decidimos, escolhemos servir ao Senhor. Em outras vezes, já disse aqui, refletindo sobre o mesmo texto, dizendo: olha, pai e mãe, não permitam nunca que o filho marmanjo, já adulto, peque em paz.
O que eu digo como pecar em paz? É quando o pai e a mãe estão vendo, e você nunca perde a autoridade de pai e mãe, mesmo que seu filho tenha 60 anos de idade. A autoridade de pai e mãe é exclusiva, né? Então, quando eu digo nunca permita que o seu filho já adulto, marmanjo, peque em paz, é toda vez que você vê-lo ou vê-la fazendo algo que a palavra e que você mesmo, por ser temente a Deus, né, desaprova, fale, mesmo não tendo mais autoridade sobre as escolhas dele, mas precisamos falar, porque toda vez que nós que somos crentes, tementes a Deus e que demos testemunhos do caminho em que os filhos devem andar, né, presenciamos os filhos agindo, falando, fazendo coisas que nós reprovamos, temos de falar, porque eu chamo de demarcação de território, e a consciência desse filho, dessa filha, sempre, claro, vai ser lembrada. Ela pode, a filha, o filho, pode continuar seguindo caminho diferente, mas jamais poderá dizer no futuro, eu não sabia. Daí a importância da gente cumprir a palavra de Deus, de dizer sempre. Até porque lá o texto do profeta Isaías 56 fala que a palavra de Deus nunca volta vazia. Ela sempre cumpre, dona Rita, aquilo que é o seu propósito. Então, a primeira vez que a palavra é anunciada, é para que aquele que está em falta, dona Vera, seja o quê? Arrependido, tenha consciência de mudança de vida. Então, a primeira palavra proferida é a palavra para o arrependimento, para a mudança de vida, para um tempo novo com Deus. E se essa palavra é de alguma forma desdenhada, deixa para lá, a mesma palavra que foi dita para a paz, ela será revertida em juízo. Então, quando eu digo, lembrando o texto, a escolha de Josué, olha, eu não posso mais mandar em vocês, a escolha de vocês, quem fará são vocês, mas uma coisa é certa, eu e a minha casa já escolhemos, nós vamos andar com o Senhor. Coisa linda, não? Aí na sequência ele vai dizer no verso 16, qual foi a reação do povo? Qual seja, às vezes é a própria reação do filho adulto já, quando você exorta e fala, né? Olha só, 16, então respondeu o povo e disse, longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus, Ele quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos até aí. Então, quando eu digo que uma geração que não conheceu o Senhor, não é a mesma coisa, presbítera Lília, de uma geração que não ouviu sobre o Senhor. Não é disso que eu estou falando, porque a palavra conhecer é muito mais do que apenas ouvir. Conhecer é, por tanto tempo você teve a oportunidade, seus pais por anos dando testemunho, e quando tinha autonomia sobre a sua vida, por anos te trouxe à igreja, por anos levou esse filho, não só na igreja, mas em casa, no caminho, como diz o Deuteronômio, andando pelo caminho, deitando, levantando, ou seja, o tempo todo, esse filho já hoje adulto, foi ensinado. Então não se trata mais de, não sabia, não, há uma diferença entre ouvir falar e, na verdade, tornar-se discípulo. Então, conhecer é algo muito mais, como se diz, profundo do que simplesmente ouvir falar, né? Então, a geração que não conheceu o Senhor é que, a despeito de tudo que viu e ouviu, conscientemente toma uma decisão: não vou andar com o Senhor. Aqui é semelhante àquele filho que fala assim: não, mãe, a senhora tem toda a razão, sabe? Quando a mãe exorta e chama na palavra, não, mãe, a senhora tem toda a razão. Não, sim, mãe, eu creio em Deus. Sabe quando o filho fala, não, eu creio em Deus? Nunca nego. Se você perguntar pelo censo no Brasil, 93% dos brasileiros vão responder que creem em Deus. 93% do último censo. O brasileiro é crédulo. Mas Jesus falou entre ouvir e escutar. Não basta os lábios, como o profeta Isaías fala, um coração distante do Senhor, ainda que tenha lábios que profiram louvores a Deus.
Como assim, né? Se você, vou usar uma palavra bastante radical para você entender a direção do que eu estou compreendendo aqui de Josué. Se você ensinar, né, e a gente já viu isso na internet, tem gente que ensina papagaio a cantar hino do Corinthians, olha que coisa, aberração, né? Cantar o hino do Corinthians. Tem outro que ensina a cantar versículo, música evangélica, já ouvi, né? Mas você vai dizer que o papagaio crê em Deus? Né? Então não é porque os lábios estão proferindo louvores que o coração está conectado com Deus. O profeta Isaías disse, né? Vós me adorais, né, de boca para fora, mas o coração de vocês está longe de mim, né? Longe do Senhor. Então, aquele momento que você exorta o filho já adulto, marmanjo, ele não contesta a você. Não, mãe, você está certa. Não, pai, o senhor está certo. Sim, eu creio em Deus. Mas o testemunho constante, o testemunho diário, não demonstra, né, aquilo que ele confessa para você. Que ele crê no Senhor, que ele crê em Deus. Ah, não, pastor, eu não falo mais porque já sabe. Tem que falar sim. Fala sempre. Pode ser casado, pode ter filho já. Você já pode ter neto. A autoridade de pai, crente. A autoridade de mãe, senhor, crente. Dona Débora. Nós nunca perdemos. E principalmente quando nós temos, e aqui não é perfeição, porque nós não somos, né? Mas perseverança na fé, é disso que eu estou falando. Quando nós temos autoridade moral, social e espiritual para continuar exortando, né? Para que eles saibam, né, conscientemente as escolhas que estão fazendo. Aí quando a gente volta o texto, a gente vai comparar aqui o que faz a decisão de Josué e o que faz o povo quando termina, no caso, quando Josué morre. Eu sempre já destaquei aqui várias vezes, eu me lembro disso, né? Várias vezes o texto que eu vou ler agora com vocês, né? Então vamos imaginar aqui o cenário. Josué já idoso, entrado em dias, quando fala já idoso, próximo do final da vida, ele convoca todo mundo, desde criança até os adultos, idosos e também as autoridades, e como que numa despedida, Magda vai dizer assim: eu gosto muito disso, que quando uma vida longa que foi dedicada a servir a Deus, esse testemunho fala muito alto, como dizia o filósofo francês, né, Voltaire, que uma atitude faz o papel de 1000 palavras. Então, 50 anos, e outros aqui, Dona Isabel, 50 anos, 70 anos de caminhada com Deus, você não precisa mais falar mais nada, porque o seu próprio testemunho, né, é muito forte. Então, Josué reúne todo mundo e diz: olha, vocês viram tudo que Deus fez por meio do meu chamado, das minhas mãos, desde o começo até agora. Vocês viram todas as conquistas. No capítulo 24 ele vai listar exatamente isso, né? Todas as conquistas, aliás, no capítulo 24, no capítulo 23. Veja lá comigo, no capítulo 23, verso 1. Eu vou ler até o verso 3. Verso 1 até o verso 3. 23, do 1 ao 3. Passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e disse: já sou velho e entrado em dias, e vós, aí vem a palavra, está aqui, o Marco, já estou riscando toda a Bíblia nova que eu falo, né? Já está bem riscado, já está até mais fácil agora de mexer com ela, porque vai grifando, manuseando para lá e para cá. Então está grifado aqui, ó: vocês viram tudo que Deus fez sob a minha liderança, pastoreando vocês. Aí, pai, mãe, é quando você usa essa autoridade. Quando foi que você me viu agindo assim? Quando foi que você me viu dando mau testemunho? Não abra mão, pai, dessa autoridade espiritual sobre a sua vida. Não abre mão, mãe, dessa autoridade espiritual sobre a sua vida. Não importa a idade que tenha seu filho. Uma geração que escolhe não seguir ao Senhor, ela precisa ser incomodada pelo testemunho dos pais, dos avós, né? Então Josué diz no final da vida: vocês viram tudo quanto Deus fez.
através do meu ministério? Aí você diria, através da minha paternidade sobre você, da minha responsabilidade. O dia que eu te levei no altar do Senhor, que eu te consagrei, eu te batizei, você dava nas fraldas ainda, sabe, essa autoridade. E Josué usa a expressão do testemunho. Vocês viram tudo quanto Deus fez. Aí certamente Josué deve ter lembrado na ocasião, sabe como eu comecei? Com medo, ansioso, com dúvida, não sabia se Deus seria comigo, mas ainda que com medo, com dúvida, eu busquei o Senhor e ouvi do Senhor: eu serei contigo. Capítulo 1, eu serei contigo. Aonde, dona Vilma, você botar a planta do seu pé, eu estarei ali contigo. Por que essa palavra é importante? Para você não entender, para você entender que Deus não fala com você só na igreja. Por isso aí a importância de você ter a plena convicção do selo do Espírito Santo, porque onde quer que você estiver, você está ali o quê? Na presença do Senhor. Não é crente de comunidade, não é crente de banco, de igreja, não é crente de casa quando pega a palavra ou quando está ouvindo um cântico espiritual. Não, é crente selado no Espírito. Então ele fala: aonde você botar a planta do teu pé, ali estarei. Porém, como sempre há um porém, quando se trata de compromisso com Deus, ele diz o seguinte: mas não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, eu quero estar no controle de tudo que você vai fazer, de todas as suas escolhas, porque fazendo isso, aí lá no final você vai ter 50 anos de caminhada e você vai ter, olhando para trás, a seguinte conclusão: eu não tenho dúvida de que a melhor escolha que eu fiz na vida foi transferir a gerência da minha vida, a gestão da minha vida para Deus, que sempre nos fala na sua palavra. É disto que Josué está agora no final da vida falando para aquele povo. E o povo, assim, semelhante a um filho, sabe, que respeita a autoridade de gente crente, que tem testemunho forte, o pai crente, que o filho sabe que o pai é crente. Aliás, a fé e o testemunho desse pai crente muitas vezes incomodam o filho, incomodam, porque é pesado, ele dói na consciência dele, porque ele aprendeu, Então o povo respeita Josué, Eliezer, e fala: não, longe de nós seguir outros deuses. Tudo que falou o Senhor, nós faremos. E a condição que Josué coloca, alertando, porque foi, Juliana, a escolha que Josué fez, como deu certo e abençoou a ele, o seu ministério e a sua casa, ele quer passar como testemunho, agora como receita, ele quer passar para o povo, para o próximo líder, que seriam os juízes, E ele coloca uma receita muito importante que você vai compreender. Veja no verso 5, ainda em Josué 23. Eu estou aqui terminando Josué para você depois compreender as escolhas que os juízes farão no livro seguinte. Verso 5: o Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará de vossa presença. Está falando das nações iníquas, sanguinárias, que invadia, que estuprava, que matava, que roubava ouro, que profanava o templo. E vós possuireis a sua terra como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Verso 6, vai reparando: esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés. Pausa de novo. Tudo que Deus falou para Josué, o dia que ele chamou, ele falou fazendo menção a Moisés. Olha, sabe por que Moisés foi grande, Leila? Deus falando assim para Josué: porque, olha, ele cumpriu tudo quanto estava na lei do Senhor, ele foi fiel. Então faze o mesmo. Josué fez o mesmo, deu certo. Agora vai dizer o quê? A mesma coisa. Olha, faze assim, porque foi assim com Moisés, foi assim comigo, e eu quero que seja também com você. Então ele diz: olha, esforçai-vos, verso 7, para que não vos mistureis com estas nações. Ouça bem, Oscar Ferner, não vos mistureis com esta nação. Aqui não se trata de xenofobia, não se trata de preconceito com a religião do outro. Ele está dizendo o seguinte: olha, essa nação não tem compromisso com Deus. Sabe por quê? Porque essa nação, ou essas nações,
constrói os seus próprios deuses. Foram essas nações que te oprimiram por 430 anos no Egito. Daí a expressão que Deus é um Deus zeloso e não divide a sua glória com ninguém. Então ele vai dizer, né? Não vos misture. Vou fazer uma pausa aqui. Quando eu estudava fazia pós-graduação no Metodista, em São Bernardo, eu tive uma colega que pesquisava sobre a expressão que ela usava, a expressão de pesquisa era trânsito religioso, né? Então ela queria saber desse aspecto bastante crédulo do brasileiro, né? Crédulo e fértil. Então ela pesquisou, né? E ela entrevistou muita gente. E eu lembro dela contar um caso curioso. Ela contou o caso de uma pessoa que ela entrevistou e registrou, né, a entrevista como trabalho de um repórter. Na segunda-feira, a pessoa, Magda, ia no centro e recebia um passe para começar a semana, né? Na quarta-feira, ela ia no culto de libertação na Igreja Universal. Na sexta-feira, ela gostava de uma reunião de oração que tinha na Igreja Metodista. E no domingo, ela ia na missa, né? Então, assim, para não ter dúvida, para não ter dúvida nenhuma, né, eu vou em várias, né? Quem tem muitos, não tem nada. Sabe aquela frase feita? Todo caminho leva a Deus? Tá. Nós respeitamos qualquer outra religião. Eu respeito, mas eu sou cristão. Então, para mim, eu creio que Jesus, na sua palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Apesar de eu respeitar todas as religiões, mas eu sou cristão. Eu não sou judeu, eu não sou espírita, não sou do candomblé, apesar de respeitar todas essas religiões. Está gravado aqui porque é a minha experiência pessoal, mas eu sou cristão. E por ser cristão, eu sirvo a Cristo. Ele é meu Senhor. Por Ele eu me curvo. Amém? Por Ele eu me curvo. Então é disto que Josué estava a falar para o povo. Olha, essas nações são iníquas. Elas entregam seus filhos a holocaustos, a deuses. Eles sacrificam filhos, crianças. Então olha, saia disso. Não tenha contato com esse povo. O povo, sim, nós vamos fazer isso. E aí verso 12. Porque se dele vos desviardes, está falando do Senhor, e vos apegardes ao restante dessas nações, ainda em vosso meio, e com ela vos aparentardes, aí de novo, né? De novo eu sempre falo, eu também respeito, mas o crente vai e casa com uma outra religião que é oposta à sua, não é? Você espera o quê? Eu sempre digo, né? O dia que nasce a criança, aí é que vai dar ruim, né? Vai batizar onde? Vai iniciar em qual religião? É sempre um desafio, né? Então, verso 12 ele fala: porque se dele vos desviardes, vos apegardes ao restante dessas nações, ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais essas ações da vossa presença. Fazer uma pausa, né? A pessoa vai e escolhe se casar com uma outra que tem uma religião no extremo oposto da sua. Aí dentro da sua casa, que até então, imagina, Leila, né? Dentro da tua casa, você, né? Jejum ao Senhor, louvores a Deus, palavra aberta, aí casa com a pessoa que tem outras práticas, aí traz para dentro da casa, porque a casa também é dele, imagina, né? Eu me lembro uma vez, o meu irmão ganhou culturalmente, vamos dizer assim, culturalmente, um objeto religioso de uma outra religião, não quero falar porque aí pode parecer preconceito mesmo, né? Ele ganhou esse objeto religioso e foi, dona Vilma, né? Feliz para a vida, para casa, tá, chegou de bicicleta. Eu lembro da cena, né? Minha mãe tirou a mochila e foi lá, Lília, pegou o objeto na sala da casa da minha mãe, não é a minha casa, nem a casa dele, da minha mãe. Ele foi lá, tirou a mochila, dona Isabel Bronzani, catou o objeto que ele ganhou e foi aí, pá, né? Em cima da estante. Minha mãe sai, casa pequena, sai da cozinha, entra na sala e ele colocou assim,
O que é isso aí? Ah, eu ganhei. Tira esse negócio agora da minha casa. Não, eu ganhei, é meu. É seu, você ganhou, mas na minha casa você não põe. Na minha casa você não põe. Percebe? Então ela respeitou o direito dele, ele ganhou, ele é adulto, só que é o seguinte, os meus direitos também eu não abro mão. Na minha casa você não coloca. Ah, outro fala assim, no meu quarto. Como seu quarto? Seu quarto está onde? Seu quarto está na minha casa, então também no seu quarto não pode. Percebe? Então, aqui, ele vai dizer exatamente isso. Verso 13: sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais essas nações de vossa presença. Ou seja, se você permite, dentro da tua casa, no teu quarto, na tua cama, do lado, na geladeira, então, o que fazer? Deus vai retirando a mão. Por quê? Porque a escolha foi consciente. Ele retira a mão. Então ele fala assim, olha, se Deus está mandando, não se una, não anda junto, não se mistura, e você faz, então não tem mais o que fazer por você, daí eu saio. Como diz o profeta Isaías, Deus recolhe a sua mão. E se recolhe a mão, imagina a figura da sombra, né? Se recolhe a mão, não tem mais sombra. O sol pega direto agora. A sombra é o que? É o sinal da sombra, vai a proteger do sol. É uma linguagem figurada. É escolha consciente. Você escolheu sabendo que não devia fazer, fez, então agora Deus retira a mão. É isso que ele está dizendo. O mesmo Deus que vos abençoou fazendo tudo que vocês já viram Deus fazer, se vocês escolherem diferente, Ele vai retirar a mão. E o Deus que abençoou, quando eu falo a palavra, quando a Bíblia fala a palavra maldição, não é que Deus próprio vai tornar a sua vida um caos. Não, Ele não precisa fazer isso. Sabe por quê? Porque você mesmo faz isso. Ele só tira a mão. Ele só tira a mão e fala, caminha sozinho. Porque para caminhar comigo tem condições. Por isso, Magda, a expressão que sempre está no português que a gente entende bem, né? Se você não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, então qual é a condição colocada? É o se, não desviar. Aí se desvia, não dá para argumentar, né? Verso 14: eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor. E aqui Josué apela para o sentimento, ele vai para o coração. Vocês sabem que Deus é fiel no que Ele promete, vocês sabem que Deus é fiel no que Ele promete, mas também vocês sabem que Deus é implacável nas exigências que Ele coloca. Deus não abre mão de um coração o quê? De um coração contrito, de um coração fiel, obediente. Está no salmista também, ele diz, tá? Verso 15: e sucederá que, assim como vieram sobre vós todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Ou seja, da mesma forma que Deus abençoou, lá em Deuteronômio 26, Deuteronômio 28, ele diz a mesma coisa. Da mesma forma que Deus os abençoou e os fez prosperar em todos os sentidos, se Deus retira a mão, né, vai acontecer o contrário. E como de fato aconteceu. O que o povo falou? Né? O povo, não, de modo algum. Assim como o filho adulto fala para a gente, né? Não, mãe, não, pai, você está certa, mãe, né? E ainda que reconheça, mas não faz. E quer ter depois resultado semelhante que o pai tem, que a mãe tem, não vai ter, né? Tá bom. E o que fez então os juízes? Vamos lá. Agora vira a página, vai lá para Juízes, no capítulo 1. Eu quero só destacar para você que antes de ficar ruim, tem uma coisa muito boa. Está arriscadinho aqui na minha Bíblia, na Bíblia nova. No capítulo 1, tem muita coisa ruim, mas tem um versículo muito bom, maravilhoso. E eu quero que você destaque ele aí na sua Bíblia. No capítulo 1 de Juízes,
no verso 20. Quero que você veja aí. No capítulo 1, no meio de escombros espirituais, tem aqui uma orquídea, lá no cerrado, né? Verso 20 diz o quê? Leia aí, Marcos, presbítero Marcos, por favor. Juízes 1, 20? Não, Juízes 1, 20. E como Moisés o dissera, deram Hebrom a Caleb, e este expulsou dali os 3 filhos de Anak. Oh, coisa linda! Gente obediente, crente é outro padrão. Hora que ele chega na terra, a terra tinha gente, gente, aquela terra pertencia a outras nações, e disputa de terra era assim que aquele povo sobrevivia, qualquer povo, né? Tinha que pegar em arma, tinha que lutar, né? E depois manter as armas para não deixar que o invasor, né, tome de volta a terra. Então era assim mesmo. Até hoje a gente faz coisas quase que semelhantes. A gente coloca o quê? A gente coloca aqui na igreja, aqui, as câmeras, coloca grade, portão, fechadura, né? E um monte de coisa. Às vezes a gente coloca segurança ainda, porque a gente não quer ter a propriedade invadida. Ok? Ok. A primeira coisa que faz Caleb, quando chega na terra, assim, manda embora, joga tudo fora, limpa. Eu não preciso de nada dessas coisas para continuar servindo a Deus. Por que um faz? Porque Caleb é o mesmo que aprendeu há muito tempo a obedecer a Deus. Então, como eu sempre digo quando falo de Caleb, Caleb não era um homem de sorte, como alguns, mãe, mas a senhora deu tudo certo. Aí você sabe por que deu tudo certo? Você sabe, a receita você sabe, né? O italiano, né? Vem no Brasil com uma pizza brasileira, fala assim, gente, mas que negócio esquisito é esse? Mas está gostoso, né? Sabe por que está gostoso? Por quê? Porque tem um tempero brasileiro. Esse gosto só tem aqui. Então, se quer comer pizza assim, segue a receita brasileira. A feijoada, né? A feijoada, aí ó, e daqui a pouco já está, né? A mesma coisa. Então, é assim, é receita. A primeira coisa que fez Caleb quando pegou a sua porção da terra, ele faz o quê? Ele expulsa as nações iníquas. E o restante, que dizia mais tarde, que vai dizer mais tarde, Magda, que Caleb era um homem de sorte. Verso 27. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem os de Taanac, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas com as suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra, adquiriram o direito, ou seja, fizeram acordo. 28. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Ou seja, Deus mandou, olha, não quero nem que vocês façam dele escravos, manda embora. Aí eles se tornaram fortes, não, vamos escravizar esse povo. Deus não mandou fazer isso, mas vamos fazer. 29. Efraim, outra tribo, não expulsou os cananeus, habitantes de Gezer, antes continuaram com ele em Gezer. Outra tribo, a 30. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Nalol, porém os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhos forçados. Outra tribo, 31. Azer não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Axib, os de Elba, os de Afeca e os de Reob. Porém, os azeritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expulsaram. 33. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anat, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra, porém os de Bet-Semes e Bet-Anak foram-lhe sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e por aí vai. Ou seja, várias e várias tribos, quando tiveram já a oportunidade agora de administrar a própria casa, aí você imagina um filho que casou, depois de tudo que aprendeu, quando a gente fica ouvindo o testemunho da Leila, né, é gostoso de ver, ou seja, o filho hoje é casado, constituiu uma própria casa, uma família, mas repete lá o que ouviu aqui. Claro que
é motivo de chorar, como a Leila sempre faz. Chorar de gratidão a Deus, até porque muitos outros não tiveram, ou não têm o mesmo privilégio. E aí, de novo, não tem a ver com culpa. Seria se não tivesse cumprindo, mas se cumpriu, as pessoas adultas fazem as suas próprias escolhas. Não havia mais o que fazer para aquele povo, porque aquele povo já estava consciente das escolhas que queria fazer. Então, uma geração que não conhece o Senhor é uma geração que não amadurece na sua fé. Ainda que diga dos seus lábios: não, eu creio em Deus, mãe, eu creio em Deus, pai, você sabe que eu creio, né? Aí tem um texto de Tiago que eu sempre cito para vocês, e é a ocasião, já estamos terminando, é a ocasião de citá-lo novamente. Abra comigo lá, Tiago, no capítulo 2, no verso 19, quem encontrar, por favor, pode ler. Tiago, no capítulo 2, verso 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Tiago não ajuda escrevendo isso, né? Não ajuda de jeito nenhum, porque ele fala assim: grande coisa você falar que crê em Deus. Paulo faz um trocadilho com palavras, Laodiceia, para dizer a conexão entre lábios e coração, né? Como crerão, lábios, coração e ouvido, né? Como crerão se não ouvirem, né? Porque com o coração se fala ou se crê a respeito do reino de Deus ou de Jesus, né? Então, Tiago diz o seguinte: olha, dizer que crê em Deus, até os demônios dizem, e faz mais, porque ele fala assim: dizem e tremem. A palavra tremer do grego é frisson. Frisson no dicionário, se você for procurar, é um tipo de descarga de adrenalina na corrente sanguínea e dá frio, gela a barriga mesmo, treme as pernas, né? Então o temor do Senhor, está tremer diante de Deus, a grandeza de Deus é tão extraordinária que, como diz aquela canção que virou hino nacional, né? Mexe com toda a estrutura quando Deus entra na sua casa, né? Mexe com toda a estrutura. Então essa é a presença de Deus. E quando Tiago está falando dos demônios, olha, um demônio diante da glória de Deus é assim. Então o que está por detrás disso? Olha, não basta, não é suficiente dizer que crê em Deus. Precisamos administrar toda a nossa vida a partir daquilo que a gente diz crer no Senhor. Então assim foi com Moisés, assim foi com Josué, assim foi com Caleb, e por isso colheram resultados diferentes. E já terminando, então dizer para os filhos, quando tiver oportunidade e tiver que dizer, porque tem que dizer, né? Você gosta, filho, quando vem em casa e encontra uma casa em harmonia, uma casa abençoada, então diga a ele de novo, pela 1000ª vez, a receita. Mas já sabe, pastor? Sim, eu sei que ele sabe. Mas toda vez que você diz, a consciência dele dói, porque ele sabe que é o correto, ele sabe que é o certo. É isso que Josué estava sempre a lembrar daquele povo. Não dá para colher resultado diferente, como você viu na casa do seu pai, se você tem receita também diferente. A receita já é conhecida. A paz que reinou na casa de Caleb, Josué, tinha uma receita e tinha um segredo: não afastar o pé nem da direita nem da esquerda, mas seguindo o caminho do Senhor. Vamos terminar. Há um outro texto ainda que é oportuno para a gente citar. Abra lá Lucas, no capítulo 14. Lucas, no capítulo 14, a partir do 16. Vou pedir para você, Magda, ler esse texto. Lucas 14, 16 a 24. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois
e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por esposado. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e trazes para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Isso é uma parábola e, portanto, sempre significa que há aplicações diversas, né? Uma das mais comuns é Jesus está falando do reino de Deus, né? Então a gente aplica aqui hoje na nossa reflexão, uma geração que não conheceu o Senhor, a gente aplica ali o conceito de filhos espirituais. Então o pai e a mãe que por alguma razão, né, não tiveram de forma inexplicável, assim, não sabe por quê, mas os filhos que os educou, né, que deu testemunho, não estão no Senhor, né? Isso não significa que você não tenha que usar as mesmas habilidades para os filhos espirituais. Talvez até como desafio. Olha só, não consegui levar os meus filhos biológicos para o Senhor, mas hoje Deus me dá o privilégio de levar filhos espirituais. E eu conheço casos, muitos casos, de uma costureira, por exemplo, que foi minha ovelha, que teve 2 filhos, criou no Senhor, deu testemunho, Dona Maria Mendonça, bênção de Deus. E ela tinha muita tristeza, das tantas vezes que eu a visitei, de não ter os seus filhos no Senhor. Nessa condição aí que a gente está refletindo hoje, né? Toda vez que em Cristo, não, creio em Deus sim, mas a vida não condizia com o que falava. Aí ela fez um propósito com Deus: então vou gerar filhos espirituais. Todo cliente que entrava no ateliê dela, que era na casa dela mesma, estava ela ali, e ela era quase analfabeta, imagina. Ela começou a orar, lia a palavra, um versículo, e ali nasceu uma congregação na casa dela, que ela ganhou, dona Vilma, mais de 20 pessoas para Jesus dentro da casa dela. Então, dos filhos biológicos que ela teve, 2, e nenhum dos 2 quis o Senhor, ela gerou 20 filhos espirituais. E isso servia para a alma dela para dizer o seguinte: olha, eu não estava errado. Então a culpa, mãe, pai, a culpa não é sua, porque a escolha é pessoal. Claro, triste porque é sangue do teu sangue, mas você fez a sua parte e a pessoa não quis. E a prova de que a culpa não era dela, assim: olha, eu gerei 20 filhos espirituais, então Deus me usou. Então a receita continuava a valer. Sabe aquela receita, presbítero Nilson? Os filhos não quiseram, os filhos biológicos, mas os filhos espirituais que quiseram, no final, tiveram o quê? A vida transformada. Pode falar, senhor Arlindo. Só uma dúvida. Deus foi Josué, orientava ele, tudo que ele tinha que fazer. Por que Deus permitiu que ele desobedecesse uma palavra? Por que? Quando ele falou para ele que era para destruir todo o povo do lugar lá, ele fez uma aliança com os amalequitas. Josué? Eles vieram de longe, né? Eles vieram de longe lá, o rei veio, o vestido, comprar roupa velha, vinho velho, pau duro. Eu confesso que agora eu fui pego de surpresa, eu não estou lembrado desse texto, e olha que eu gosto de Josué. Eu sei de outros líderes que fizeram isso, né? Por exemplo, Gideão não, Jefté. Jefté fez, aliás, vários juízes fizeram, né? Vários juízes. Josué não, eu não me lembro, mas depois o senhor achar o texto, o senhor me mostra. É até bom, porque aí eu vou, né, corrigir aqui a minha. E ainda que tivesse feito, eu acho que, né, não estou dizendo que não seria possível. Davi fez, e no entanto a Bíblia descreve quantas vezes que Davi foi o rei segundo o coração de Deus, né?
Eu costumo dizer sempre que os erros que crentes cometem, né, deixam as marcas. Eu já fiz um sermão aqui na igreja. Gibeão. Os gibeonitas. Qual que é o capítulo? Josué 9. Começa o capítulo 1. Josué 9. Capítulo 9, versículo 1. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam, daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema, e foram, e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos, rotos e consertados, e, nos pés, sandálias velhas e remendadas e roupas velhas, sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué, ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, chegamos de uma terra distante. Fazei, pois, agora, aliança conosco. Que eu estou lembrando aqui que é o seguinte, pela mesma razão, seu Arlindo, que Esther, Raabe, Naamã e tantos outros personagens, o próprio rei Nabucodonosor, né, que se renderam ao poder de Deus. Os gibeonitas, quando se juntam a Josué, juntam sob a liderança dele, e inclusive dizendo o seguinte: olha, o teu Senhor, que nós sabemos que tem dado vitória em Ai, contra os filisteus, em tantos outros lugares, o teu Senhor, entendeu? É que nós queremos seguir. Então aí é uma permissão, mas com essa condição, sob a minha liderança e sobre o Deus que eu creio. Mas eles enganaram Josué. Mas aí são aquelas circunstâncias, né, que a gente tem, né, o mesmo que a gente tem na igreja, né? Quantas pessoas sobem no altar, fazem profissão de fé, são batizados, são crentes na igreja e lá fora são podres, desculpa a expressão, que Jesus disse, né, sepulcro caiado. Então o coração, quem conhece, só Deus, né? Não dá para, no caso de Sansão. Sansão era um homem crente, mas pensa um homem para fazer bobagem. Era crente, né? Mas fazia escolhas ruins, né? Então assim, a gente vai compreender que, pelo que eu compreendo do texto, né, eles se juntam, enganam a Josué. E aí são as coisas, as permissões de Deus na vida, né? Mas Josué não aderiu aos deuses deles, né? Então eu terminaria assim. É diferente, às vezes pensando numa batalha e por aí vai, mas Josué não vai se render aos deuses, como na verdade os juízes vão fazer. Vamos levantar um capitão, e eles passaram de novo a construir bezerros de ouro. Então não se trata do mesmo exemplo, né? Então na verdade ali era um povo que estava voltando a expressão que segunda Pedro usa, né? Voltando a trazer de volta ali, ele usa a expressão pesada, né? Quando a pessoa, pesada mesmo, né? Mas ele usa, vomita, como o cão faz, né? Depois vai lá e faz o quê? Bota para dentro de novo, né? Como é que você pode trazer de volta para o seu coração a podridão religiosa que Deus botou para fora no dia da conversão? Então é isso, né? Aqueles juízes fizeram. Então, nesse contexto que a gente, e aqui terminando, né? Nesse contexto que a gente compreende o que a gente encontra, né, na vida de Josué e nos demais, nessa relação de pai e filho, né? Ainda que não era pai de toda aquela nação, mas um pai espiritual, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, não tenho mais autonomia sobre as suas escolhas. Na minha vida, na minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quem quer seguir o mesmo e ser abençoado, a receita precisa ser conhecida. Então, dizer ao filho, dizer ao pai, dizer ao neto,
dizer ao genro, dizer à nora, a quem estiver sob aí a sua liderança, dizer o tempo todo. Ah, mas já sabe, pastor. Diga o tempo todo. Diga o tempo todo. E cada vez que a gente fala, a gente demarca território. Amém? Amém. Bondoso Deus, eterno Pai, obrigado por esse tempo, Deus, de consulta da Tua Palavra. Obrigado pela inspiração. E obrigado, ó Pai, porque a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Dá-nos, ó Deus, a cada dia, orientar as nossas falas, pensamentos e ações conforme o Teu propósito registrado na Tua Santa Palavra. Para que tenhamos, ó Deus, dias abençoados, uma casa abençoada e um testemunho para a glória e honra de Jesus, nosso Salvador bendito. Amém. Amém.